Podem se assentar. Está conosco nessa noite nosso irmão evangelista Johnny, da nossa congregação na Serra da Canastra, o qual eu gostaria de já chamá-lo à frente e passar a palavra para ele, trazer da parte do Senhor a sua palavra para nós nessa noite. Que Deus o abençoe. Boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós nesta noite. Para quem não me conhece, né, como já foi falado, a gente está trabalhando ali, servindo a Deus na igreja presbiteriana de São Roque, a Serra da Canastra. A minha esposa Ludmila, né, ficou lá hoje na igreja, com as minhas filhas, Ana Sara, Ana Lídia, Ana Esther, e o meu irmão também, João Lucas. E hoje eu trouxe comigo o irmão Lucinaldo, né, um amigo, um companheiro ali na cidade de São Roque. Que Deus esteja abençoando. Meus irmãos, todos nós temos nossos pregadores e pregações prediletos. Isso é bom, não tem nada de errado com isso. Mas a questão mais importante é o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus que recebemos diariamente, constantemente, por diversos pregadores. Hoje eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, para nós meditarmos um pouco acerca das Escrituras neste texto. Romanos, capítulo de número 8, do versículo 18 ao 39. Carta de Paulo à igreja em Roma, aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 39. Com grande alegria que nós estamos aqui, né? Essa chuva maravilhosa que Deus tem enviado sobre nós. Infelizmente, em alguns lugares tem trazido alguns prejuízos, né? Os irmãos devem estar bem informados aí, até mesmo deste acidente que tivemos aqui perto, né? No Capitólio. Quando nós formos orar aqui, depois da leitura bíblica, eu estarei orando também pelas famílias ali enlutadas. Não somente ali em Capitólio, os turistas, mas em todo o nosso país, pessoas que estão sofrendo. Então eu vou fazer a leitura de Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 39, e depois eu convido a amada igreja a orar comigo por estes e também pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, ó Deus, por esta palavra maravilhosa que o Senhor coloca diante de nós. Nós nos curvamos diante da autoridade dela, diante da ação, ó Deus, e direção do Teu Espírito Santo em nós. Pai, e agora também nós clamamos ao Senhor, te pedimos, ó Deus, visita, ó Deus, o nosso país com misericórdia, com graça, com salvação. Aqueles que estão sofrendo, ó Deus, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão, ó Deus, enfermos, doentes, como foi orado agora há pouco, visita cada um, ó Deus, com a sua graça, com o seu Espírito. Também, ó Deus, visita nossas casas, nossas famílias, aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não se curvaram diante, ó Deus, da sua palavra, diante do seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, nós desejamos ouvir, entender e colocar em prática a sua vontade, a sua verdade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Meus irmãos, os irmãos devem conhecer a história de um homem que estava prestes a subir em um avião, e na frente dele ele observou que tinha um garoto ali de uns 7 anos de idade, e ele ficou observando este garoto, e este garoto na frente dele estava sozinho, e aquele homem observava, e eles entraram para dentro do avião, e aquele garoto sentou-se numa cadeira, num banco ali, sozinho no avião, e ele observando o garoto. De repente, num dado momento, este avião passou por um momento de tempestade, de turbulência, e todos no avião ficaram apavorados. E o homem observava o garoto e viu que o garoto estava tranquilamente, calmo, sereno e tranquilo. E ele disse: meu filho, por que você está tão tranquilo assim? Você não está com medo do avião cair? Ele disse: não, eu não estou com medo, porque o meu pai é o piloto do avião. Meu pai é o piloto do avião. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, tempos difíceis. Mesmo nós cristãos estamos sujeitos a sofrer com este mundo. Alguns de nós muitas vezes estão em dúvidas acerca do porvir, das coisas que Deus prometera. Alguns de nós estão com medo
do que vem pela frente neste ano de 2022. Eu não assisto televisão, mas quem assiste, às vezes ao ligar vai observar quantas más notícias, quantas más previsões. É gripe, é Covid, é isso, é aquilo, e nós vemos enchentes, nós vemos desastres, crimes, coisas terríveis. E neste momento você está sujeito, como ser humano, a enfrentar momentos de medo, de dúvidas, de angústias, de ansiedades, na incerteza do dia de amanhã. Mas meus irmãos, eu quero convidar você nessa noite a olhar para quem está no controle, quem está guiando o nosso avião. O nosso Pai, o seu Pai, o nosso Deus é o piloto do avião. Enquanto todos estão turbulentos, estão brigando entre si, estão alguns ficando pelo caminho, desistindo, nós permanecemos calmamente no nosso banco, na nossa cadeira, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Meus irmãos, neste texto maravilhoso, se nós observássemos, depois você pode ler em casa, o capítulo 8 de Romanos, do versículo 1 ao 17, nós chegaríamos a algumas conclusões. A primeira, ele está dizendo o seguinte, que se o Espírito de Deus habita em nós, mesmo os nossos corpos estando mortos devido à corrupção do pecado, o nosso espírito é vivificado, é fortalecido. Outra conclusão que nós chegamos do versículo 1 ao 17, que não lemos, é que o Espírito Santo de Deus testifica com nós, com nosso espírito, que somos filhos de Deus. Também outra conclusão é que se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você tem a iluminação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você certamente é um filho de Deus. Mas também chegamos à seguinte conclusão nestes versículos: não basta apenas o Espírito Santo viver em você, você precisa viver e andar no Espírito. Não basta apenas você possuir o Espírito Santo de Deus, isso te constitui como filho de Deus, mas você também precisa viver nele, para a glória dele, andar no Espírito Santo. Meus irmãos, neste texto que nós lemos do versículo 18 adiante, nós vamos ver aqui pelo menos 3 gemidos que Paulo expressa nesta carta: os gemidos da criação, os gemidos da igreja e os gemidos do Espírito Santo de Deus. Nós observamos também que Paulo aqui faz 5 perguntas retóricas, que ele não deseja a resposta, mas nos faz um pouco refletir nesta noite. A primeira pergunta retórica é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez em outras palavras você esteja se questionando nos últimos dias: será que porventura eu estou sozinho nesta vida, desprotegido? Será que Deus não está olhando por mim, pela minha casa, pela minha família? Ele faz outra pergunta retórica dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Talvez você esteja se perguntando de uma outra maneira: será que terei isso ou aquilo que preciso? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos nos caminhos de Deus? Será que eu vou conseguir cumprir com os meus compromissos na igreja, no ministério, no trabalho, em casa, com a minha esposa, com o meu esposo? Será que eu vou conseguir pagar aquele carro que eu comprei, aquela casa que eu iniciei a construção? Talvez você se pergunte tais coisas no dia a dia. A outra pergunta que nós observamos que ele faz é: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E talvez você se pergunta: será que eu vou vencer essas acusações em minha mente, que o diabo tem me feito diariamente acerca dos meus pecados, diante de Deus e diante dos homens? A quarta pergunta retórica é: quem os condenará? Quem os condenará?
Talvez você já se fez essa pergunta: será que de fato eu sou salvo? Será que de fato Jesus está no meu coração, está na minha vida? Será que de fato eu estou vivendo aquilo que é pregado no púlpito da nossa igreja? Será que eu tenho vivido uma vida na presença do Senhor? Nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver dois intercessores. Fala de Jesus no céu como nosso intercessor e do Espírito Santo em nós, intercedendo por nós e através de nós. E aí, meus irmãos, nós chegamos à seguinte conclusão até aqui: tudo que Paulo está falando é que de fato, não importa os sofrimentos do passado, do presente ou do futuro, não importa as dúvidas que nós sentimos, o sofrimento que nós passamos, o que importa é que nós temos certezas em Cristo, nós temos convicções em Deus, e este é o tema dessa mensagem. As maiores certezas de um cristão, as maiores certezas, porque aqui eu poderia descrever pelo menos umas 30 certezas, mas eu resumi em 4 certezas de forma bem didática para nós nesta noite. A primeira certeza que nós observamos aqui, do versículo 18 ao versículo 25, é: sofremos por causa do pecado. Sofremos por causa do pecado. Esta é uma certeza, uma convicção que o cristão tem. Ele sabe que o sofrimento desta vida, as coisas que ele passa, é devido ao pecado, se não dele próprio, o pecado original de Adão e Eva. E meus irmãos, nós observamos neste texto do 18 ao 25, que fala que não somente o homem, a igreja, geme e sofre, mas a própria criação sofre e geme e aguarda ardentemente pela manifestação da glória de Cristo na terra. Por quê? Porque a criação, meus irmãos, foi afetada pelo pecado de Adão e Eva. A criação foi afetada. A criação aqui seria a mesma coisa de o cosmos, o mundo, o planeta Terra, foi afetado e sofre o juízo da queda, a condenação do pecado. Por isso no texto diz, no versículo 20, que esta criação está sujeita à vaidade. Vaidade aqui nos dá a entender, no original, nós chegamos à conclusão que está falando da corrupção. A criação está sujeita à corrupção do pecado que entrou no mundo. Lá em Gênesis 3,17 diz que a terra passaria a ser maldita, passaria a sofrer as consequências do pecado de Adão. Diz no versículo 20 que isso não foi dado à criação de forma voluntária, mas que foi imposta. A criação se sujeitou a essa imposição. De fato, o pecado de Adão alcançou todo o planeta Terra. Por isso nós hoje vemos tanto mal nesse mundo, tantos crimes, pedofilias, abortos, massacres,